Amém? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 20. Eu quero que você se coloque de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Você está com a NVI aí, pessoal? Está com a NVI que está na tela? Meu bem, esqueci meu óculos. Você pega para mim fazer um favor? Mateus 21. Se for NVI, não precisa. A NVI, esse aqui? Então vamos lá. Não precisa do óculos, então, não. O pastor falou para mim assim: nossa, amor, sei que esse óculos está ficando tão velhinha e ri da minha cara, gente. Vê se eu posso com isso. Vamos ler Mateus 20, a partir do verso 1. Quero que você acompanhe comigo. O tema da minha Bíblia é a parábola dos trabalhadores da vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Eu estava chorando, viu, gente? Por isso eu estou fungando o nariz, tá bom. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem trazido sobre o nosso coração a tua voz. E nessa noite, eu te peço, Senhor, que fale conosco. Em nome de Jesus, que cada querido que está recebendo a tua palavra nessa noite, receba a porção do Senhor sobre os seus corações. E que possamos entender a que o Senhor nos tem chamado nesse tempo. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Isso, pode tomar o seu lugar. Quero começar essa palavra de hoje. O meu tema é os trabalhadores da vinha. Quem é trabalhador aqui? Deixa eu ver. Opa, bastante gente. Quem nunca trabalhou? Deixa eu ver. Só uma, mas um monte de gente levantou a mão. Quem está sem trabalhar? Ah, entendi. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 17 anos. 1996. A galera que nem era nascida desse lado aqui, a maioria. E eu estava doida para trabalhar. Eu tinha terminado o ensino médio. E essas coisas de adolescente que quer trabalhar para quê, gente? Para comprar coisa de marca, não é não?
E eu me lembro que eu consegui um trabalho de secretária num curso de informática, meio período de trabalho e meio salário. E quando eu comecei a trabalhar, gente, você imagina, eu tinha terminado o ensino médio, tinha feito técnico de informática, naquela época que a gente tinha o 486, 586, que era os computadores top, a gente mexia com MS-DOS. Quem é dessa época aí? Faz favor de me ajudar a levantar a mão. Isso. Obrigado, os irmãos de 40. Pois é. E os irmãos de 40 aí. E eu fui contratada para ser secretária. O que eu fazia lá, gente? Tudo. Olha, eu atendia telefone, eu atendia recepção, eu limpava o chão, eu fazia cafezinho, eu recebia o carnê lá do pessoal que estudava no curso, eu fazia tudo. E como eu tinha saído do técnico de informática, eu ajudava os professores monitorando os alunos, ajudava, e eu me sentia a pessoa mais importante do mundo naquele trabalho. E eu fazia era muita coisa. E eu me lembro que eu vi o Lucas falando aqui de bênção. Eu me lembro que o meu primeiro salário, eu tirei o meu dízimo e o que sobrou eu dei todo de oferta. Eu falei, gente, meu primeiro emprego, eu tenho que ofertar em gratidão ao Senhor. E já comecei a fazer planos com o meu segundo salário. E o meu segundo salário, eu animadíssima para receber meio salário mínimo em 1996. Eu não lembro de quanto dinheiro era, mas eu lembro o que eu comprei. Uma calça da Cantão e uma blusa. Acabou todo o meu dinheiro. Mas para quem não é da minha época, era ostentação. Era ou não era, gente? Uma etiqueta da Cantão desse tamanho, assim, ó. Botou uma blusa por dentro, ó, minha calça da Cantão. E aquilo, ostentação, e Viviane feliz da vida. Até que um dia, eu trabalhando lá no meu trabalho, eu fiz uma descoberta. Tinham 2 rapazes que davam aula de informática lá. Tinham o mesmo curso que eu, técnico de informática. Ninguém tinha nível superior. E eu descobri que eles trabalhavam 2 horas só e ganhavam o dobro do meu salário. Eu fiquei muito brava. Falei, poxa vida, mas os caras trabalham menos que eu, têm a mesma formação que eu ainda vou lá ajudar eles e eu ganho metade. Quer dizer, metade não, né? Menos da metade, porque eles ganhavam mais que o dobro. Enfim. E a minha alegria, a minha satisfação virou o quê, gente? Insatisfação. Eu era uma garota de 17 anos. O tempo passou, a vida andou. Mais ou menos 20 anos depois, a história se repete. Só que agora a sorte mudou de lado. Eu estou aqui no Getúlio, onde eu trabalho, sentada lá, conversando com os meus colegas professores. Já tem 11 anos que eu trabalho aqui no Getúlio, concursada. Entra um professor de matemática, olha bem na minha cara, desse jeito, fala assim, que vergonha! Esses professores de informática que não faz nada, ganham a mesma coisa com professor de matemática. E aí eu fiquei pensando, mas na hora eu lembrei que eles falam a mesma coisa dos professores de educação física. Faz nada, fica só brincando com as crianças. Então, português, matemática, ciência, geografia, a gente se mata. E eles ficam brincando com as crianças e ganham o mesmo salário. Eu fiquei bem quieta, porque agora estava na vantagem, então eu fiquei quieta. Mas quando a gente para e pensa sobre isso, nas 2 situações que eu vivi, que eu contei para vocês, a gente vê um relato muito interessante. Porque justamente é uma comparação entre esforço e recompensa. Fala comigo, esforço e recompensa. Isso. Porque
relação comercial do nosso mundo é assim. A gente faz um esforço e tem uma recompensa. A recompensa vem mediante aquilo que eu mereço, ao tanto que eu me esforço, ao meu direito. E aí Jesus vem e conta essa parábola que a gente leu. E olha que interessante, essa parábola também está falando de esforço e também está falando de recompensa. Quando a gente para analisar essa parábola, eu vou resumir para você. Jesus está contando uma parábola que um homem, um fazendeiro, saiu bem cedinho para contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. E havia um lugar, tipo de uma praça, que as pessoas que estavam precisando trabalhar iam para lá. Quando esse texto fala que estavam sentados na praça, não imagina eles sentados na praça, jogando baralho, não, batendo papo, não. Era um lugar que as pessoas iam para serem escolhidas para trabalhar. E a parábola de Jesus diz que, bem cedinho, já antes das 6 da manhã, o dono de uma vinha saiu procurando pessoas para trabalhar na sua vinha. Um dia de trabalho era correspondente ao horário de 6 da manhã às 18 horas. E na parábola Jesus diz que o homem encontrou, quando ele saiu, ele encontrou pessoas para trabalhar na sua vinha às 6 da manhã. E ele contratou e falou o seguinte: eu vou te pagar 1 denário para você trabalhar para mim. Você aceita? Os caras aceitaram e foram felizes para a vinha. E diz que quando deu mais ou menos às 9 da manhã, novamente, aquele senhor da vinha sai de novo, procurando mais pessoas. E ele encontrou um monte de gente na praça de novo. E ele chama: você quer vir trabalhar na minha vinha? Os caras querem. E ele não fala preço, ele fala: vem que eu vou te pagar o que for justo. Os caras foram. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, novamente, o senhor da vinha contrata outros trabalhadores. Quando é 3 da tarde, de novo passando pela praça, o senhor da vinha vê uns homens e fala: vocês estão aqui, vamos trabalhar comigo. E levou aqueles homens também. E o mais interessante de tudo, que eu falei para vocês que o horário de trabalho terminava que horas? 18 horas. Às 17 horas, o senhor da vinha passa novamente na praça e vê um punhado de gente. Ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês ficaram aqui sem trabalhar? E eles respondem: porque ninguém chamou a gente, ninguém nos escolheu. Ele falou: não, vão na minha vinha trabalhar também. E eles vão para a vinha. Até aí, querido, está tudo certo. A parábola de Jesus, até aí está tudo direitinho. Porque 1 denário, que representava um dinheiro suficiente para trabalhar um dia e sustentar uma família. Então não tinha nada errado, não era pouco dinheiro, era o dinheiro que normalmente se pagava, era o que valia um dia de trabalho. Agora, o que me chama a atenção não é esse momento da parábola. O que me chama a atenção nessa parábola é quando o senhor da vinha manda o administrador acertar contas com a galera que estava trabalhando. Até aquele momento estava todo mundo trabalhando quieto. Mas quando ele chama para acertar as contas, o problema começa. E olha que interessante a parábola de Jesus. Eles começam a acertar as contas de quem chegou por último, para depois acertar de quem chegou às 6 da manhã. E quando aqueles trabalhadores que chegaram 5 horas da tarde, os caras chegaram 5 da tarde, trabalharam até às 6,
o senhor da vinha não prometeu salário para ele e disse assim: eu vou pagar aquilo que eu achar, você topa? Topo. Eu topo, os caras foram. Quando ele vai pagar, ele paga por essa 1 hora de trabalho 1 denário. Eu imagino os caras surpresos. O quê? Eu trabalhei 1 hora e vou ganhar um dia inteiro. Gente, rádio peão começou a rodar para todo mundo da vinha. Os caras que trabalharam 1 hora ganharam o dia inteiro. Ah, então, já que ele trabalhou o dia inteiro, 1 hora e ganhou o dia inteiro, eu que trabalhei o dia inteiro, como que você se sentiria? O texto diz que o administrador foi pagando 1 denário para todo mundo. E na hora que chegou os caras e começaram 6 da manhã, que foram receber, os caras ficaram frustrados. O quê? Pegaram o dinheiro com o administrador e foram atrás do senhor da vinha. E disseram para ele: peraí, tem uma lógica esquisita. Vamos olhar o verso 12? Olha comigo o verso 12. Dizendo eles: estes homens foram contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Se a gente parar para pensar, tem uma lógica esquisita nisso daí. Ao mesmo tempo que tem uma galera que está espantada, surpresa, porque recebeu aquilo que não esperava, tem gente que se frustrou, porque colocou uma expectativa que não foi correspondido. E aí começa a entrar a lógica da parábola, porque parece que o salário não está compatível com a função que a gente falou no início: esforço versus recompensa. Mas o que eu acho mais interessante é a resposta do senhor da vinha. Olha o que o senhor da vinha diz, verso 13. Mas ele respondeu: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque eu sou generoso? O senhor da vinha, ele levanta uma questão, ele fala o seguinte: espera aí, o que eu combinei com você eu fiz. Eu te prometi 1 denário, você aceitou. Agora você está reclamando por causa de quê? Essa é a fala do senhor da vinha. E ele fala o seguinte: olha isso. O problema é comigo, que sou generoso, ou o problema está em você, que é invejoso? O problema está no meu coração. O dinheiro é meu, a vinha é minha, e eu quero distribuir para os meus trabalhadores como eu desejo. O problema está em mim de ser bom, ou o problema está em você, que não consegue ver a prosperidade do outro, que não consegue ver que o outro também tem direito, que o outro também pode crescer. E aí, querido, o dono da vinha faz essa pergunta. E eu quero mostrar para você onde está a resposta. Abra comigo aí mesmo. Queria que você pegasse a sua Bíblia. Fica com a sua Biblinha aberta. A resposta está no capítulo anterior. Os últimos versos do capítulo anterior. Vou resumir para você. Segura que a gente vai ler o finalzinho. Jesus saiu para a Judeia. E a multidão veio atrás. E no meio do caminho, um jovem rico para Jesus. E fala para Jesus assim: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Está Jesus, os 12, a multidão, e o jovem rico chega.
E naquele embate, naquela conversa, Jesus fala para ele assim: deixa tudo que você tem e me segue. E o texto fala que ele saiu muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. Os 12 viram aquela cena, olharam para aquilo tudo, ficaram quietos, mas ficaram com uma indagação. Só que você deve ser como eu. A gente sempre tem um amigo sem noção que pergunta o que a gente queria perguntar e não tem coragem. Tem ou não tem? Quem tem? Eu tenho. Uma amiga dessas, sem noção, que pergunta para mim que eu não tenho coragem. E agora vem a resposta. Olha a resposta. Verso 27, do capítulo 19. Viram o jovem rico. Ouviram Jesus dizer: olha, um camelo não vai passar no fundo de uma agulha. É mais fácil que um rico entrar nos céus, porque eles não deixam as riquezas. Olha o que o texto diz. Então Pedro lhe responde: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos primeiros. Capítulo 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Jesus conta essa parábola por causa de uma demanda dos seus discípulos. Os discípulos começaram a indagar Jesus, falaram: Jesus, espera aí, o que nós vamos receber? Todo mundo pensou, mas Pedrão teve coragem de perguntar. Ele fala: o jovem rico não teve coragem, a gente viu, ele não teve coragem de abandonar suas riquezas para te seguir, mas a gente largou tudo. Larguei minha profissão, larguei minha família, e estou andando atrás do Senhor, o que vai ser de nós? Quando Pedro pergunta isso, Jesus não diz para ele assim: Pedro, eu não vou te dar recompensa. Não é isso. Jesus, ele traz a resposta para Pedro. E ele fala assim: Pedro, vai ter recompensa. Aqueles que me servem terão recompensa. Aqueles que largam tudo para me seguir terão recompensa. Mas presta atenção, não é aqui. Não é na terra, não é do jeito que vocês estão pensando. Jesus fala: no final, quando todas as coisas forem regeneradas, vocês vão ter um lugar comigo. E o grande problema do Evangelho é que as pessoas estão buscando hoje recompensa na terra. As pessoas querem servir a Deus, as pessoas acham que têm direitos e recompensas na terra. Jesus fala que haverá recompensa. A Bíblia diz assim: olha, o trabalhador é digno do seu salário. Sim, só que nós precisamos entender que Jesus começa dizendo: o reino dos céus é comparado ao Senhor que saiu para contratar. E começa a falar sobre a vinha. Querido, preste atenção. O reino da terra, ele nos ensina que nas nossas leis humanas, eu vou pedir vocês para me ajudarem. O empregador, ele é devedor do salário do empregado. Nas nossas relações comerciais humanas, se você trabalha para alguém, essa pessoa é devedora do seu salário, ela tem que te pagar. Só que Jesus está dizendo o seguinte: no reino dos céus não é assim que funciona. Deus não é devedor de ninguém. Nós temos que nos sentir privilegiados de sermos chamados para estar nesse reino, porque a gente não merece nada.
que você merece? O que eu mereço? Então Jesus, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus é galardoador, Deus é misericordioso, Deus vai te recompensar por tudo, mas é no reino dos céus. O problema é que a gente quer pensar o reino dos céus como a cabeça da terra. E eu quero trazer para você, essa parábola tem diversas interpretações, mas eu quero trazer nessa noite para a gente, eu quero sugerir uma interpretação. Deus é o Senhor da vinha, nós somos os servos, e a vinha é a igreja, representando o reino de Deus. Há umas semanas atrás, enquanto eu meditava nessa parábola, eu entendi que a gente não pode pensar o reino de Deus com a mentalidade do reino da terra. O reino dos céus, ele não vai medir o nosso galardão pelo nosso esforço. Não adianta, querido. O nosso esforço, por mais que a gente faça, por mais que a gente tente acertar, nós não somos merecedores de nada. Como o pastor Leandro pregou umas semanas atrás, é misericórdia, a mercê do Senhor sobre a nossa vida. Essa é a mentalidade do reino de Deus. O reino de Deus fala sobre um pai que cuida dos seus filhos. E quando a gente fala de paternidade, um pai, Deus confronta duas situações que são opostas à paternidade. Primeiro é a orfandade e segundo é o paternalismo, no seu sentido pejorativo mesmo. A orfandade se apresenta na vida daqueles que decidiram andar sozinhos, que não aceitam caminhar direcionados pelo pai, aqueles que acham que estão sendo dominados, vigiados, cobrados, fazem o que querem, não tem regras. Para essas pessoas a paternidade é uma violência, e muitos querem viver no reino de Deus sem receber a paternidade de Deus, vivendo como órfãos. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e ninguém manda na minha vida. Esse não é o reino de Deus. Essa não é a manifestação da paternidade de Deus. E nem muito menos o paternalismo, que no sentido pejorativo faz com que os filhos tenham os seus direitos. O paternalismo faz com que o filho ache que o pai deve para ele. Meu pai tem obrigação de me sustentar. Meu pai tem obrigação, porque eu sou mais importante, porque tudo tem que ser para mim. E muitos pais que, por conta da sua ausência, tentam conquistar os filhos com coisas materiais. Eu vi outro dia um homem, não vou lembrar quem, falando na internet, que a mãe dele disse para ele o seguinte: eu não estou preocupado se você vai me amar, eu estou preocupado no que eu vou transformar você. Eu não preciso do seu amor, eu preciso fazer você a pessoa que eu sonhei para você, um homem de bem, um homem de caráter, me ame você ou não, eu não preciso do seu amor para viver. E eu fiquei tão impactado com aquela fala daquele homem, porque muitas vezes a gente acha que Deus é um pai que precisa do nosso amor, que precisa da nossa adoração, que precisa de nós. Deus tem que me abençoar, eu tenho direito, e não é isso. Então essas duas situações, elas fazem com que o sentido da paternidade de Deus seja roubado. Então, querido, Deus não tem filho órfão, Deus tem filho. E Deus também não é um pai paternalista. Deus é um pai soberano sobre tudo e sobre todos. E tem um propósito para cada um dos seus filhos. Você nasceu com um propósito de Deus. Você nasceu para algo. E era isso que Jesus estava tentando explicar para esses benditos discípulos dele.
Você percebeu que foram 5 vezes que o senhor da vinha foi chamar os trabalhadores? 5 vezes, 5 quartos de hora. Jesus frisa, tanto no versículo 30 do capítulo 19, quanto no versículo 16 do capítulo 20, ele fala assim: olha, os últimos serão os primeiros. E talvez a gente se indague sobre isso, porque no reino de Deus, não tem esse negócio, eu cheguei primeiro, eu tenho mais direito. Cada um vai chegar, não importa quando, para cumprir o propósito que o Pai determinou. E às vezes a gente fica preso em muitas coisas. A Bíblia fala sobre o reino de Deus. A Bíblia é a legislação desse reino. O reino de Deus é um reino que tem um rei, que é o Senhor Jesus, que tem a sua cultura própria, que tem os seus mandamentos, que tem, querida, a sua legislação. E quando nós participamos do reino de Deus, nós temos que entender: se eu cheguei primeiro, ou se eu cheguei por último, não tem problema. O Pai continua buscando os seus filhos que estão por aí. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Agora o problema é quando quem chegou primeiro começa a se sentir injustiçado e ameaçado com quem está chegando depois. Você sabia que acontece isso? Eu já vi isso, querido. Tem gente que se acha no direito. Peraí, eu estou aqui na igreja há 10 anos. O Guim chegou tem 3 anos. Ele é 12 e eu não, por causa de quê? Eu quero ser dono, vou embora dessa igreja, pastor Leandro. Ah, já sei. Ele é irmão do pastor Acal. Ó, panela. As pessoas não entendem que cada pessoa que entra nesse lugar foi salvo porque tem um propósito. O Pai escreveu um propósito. E o problema é que as pessoas, ao invés de cuidar do seu propósito, fica tomando conta do propósito dos outros. Você já reparou? Você já reparou como é que é isso? Não, mas eu mereço. Eu estou aqui, ó, nessa igreja há muito tempo, gente. Está errado. Eu cheguei primeiro. Quando o Senhor da vinha, Ele vai chamar 5 vezes. Cada tempo, Ele traz um grupo de pessoas. Eu me lembro daquilo que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, que diz assim: Ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. 5 ministérios, 5 levas de pessoas, 5 tempos. E Jesus estava tentando explicar isso para os seus discípulos. Ele estava tentando dizer o seguinte: todos têm um propósito. Ninguém é maior do que ninguém. E se todo mundo trabalhar junto, nós vamos colher muito nessa vinha. É essa mentalidade do reino de Deus. Querido, sabe o que acontece? Às vezes a gente fica tentando exigir algumas coisas. A gente perde tempo com algumas indagações. Ah, pastora, eu estou injustiçado porque eu estou aqui nessa igreja há tanto tempo. Não sou pastor até hoje. Pastora, multiplicar a célula com outro e não fui eu. Ah, porque o líder dos diáconos tinha que ser eu. As pessoas se acham no direito. As pessoas cobram. E eu estou falando isso para você, querido, porque isso é uma semente de Satanás. Eu estou falando para você o que eu tenho visto. E, deixa eu te falar uma coisa. As palavras que a gente prega nesse púlpito é para que o Senhor guarde o seu coração, para que você seja protegido e cumpra o seu propósito. As pessoas se acham donos do reino, donos da vinha. Onde já se viu um empregado procurar o Senhor e dizer para ele o que ele vai fazer com o dinheiro que é dele? Ah, não.
Meu ministério é evangelístico, mas evangelista não tem graça nenhuma. Não aparece. Poxa vida, eu queria estar lá cantando. Eu queria estar lá num palco. Eu estava preparando essa palavra hoje, pensando sobre isso. Eu tenho suportado o peso dessa igreja há tanto tempo. Você não acha que eu mereço um lugar de honra, pastora? Eu mereço um lugar de honra. Esse sentimento de injustiça espiritual é uma semente do maligno que traz inveja, murmuração e abandono no seu propósito. Tem muita gente que está largando o seu propósito porque está olhando o que Deus está fazendo no propósito do outro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro quando cadê o Ezequias aqui? O Ezequias chegou na igreja, ele era líder, ele era da célula do pastor Adriano. O pastor Adriano falava assim: tem um discípulo meu que acabou de chegar, o Ezequias, que é um menino promissor. Eu tô, gente, quem que é esse Ezequias? E eu não sabia quem que era Ezequias de jeito nenhum. Não vi o Ezequias. Alguém que sabe quem que é o Ezequias? Alguém não sabe quem que é o Ezequias? É um pequenininho que está ali. Aí chegou um dia, no reencontro. Lembra, Ezequias? O pastor Adriano falou para mim, assim: pastor, ali, ó, aquele ali que é meu discípulo. Eu falei: gente, nunca vi esse garoto na igreja. Passou um tempo, vou multiplicar a célula, Ezequias. Eu falei: mas pastor Adriano, nem vi esse menino aparecer na igreja. Queridos, eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo. Eu não sei qual é o seu propósito, mas Deus sabe. Deus é quem leva as pessoas. E hoje, quem que é Ezequias? Líder do ministério de mestre da igreja. Quem colocou ele? O dono da vinha. Mas pastora Viviane está aqui na igreja desde que chegou. O Ezequias está juntinho comigo. Eu lidero o profético, o Ezequias o ministério de mestre. Ah, Senhor, não, peraí. O Ezequias chegou outro dia, nem sei quem que era ele. Eu estou aqui, ó, desde a fundação. Deus tem propósitos. Talvez você chegou aqui hoje, aí você olha e fala assim: ah, essa igreja é tão grande, tanta gente que faz tanta coisa. Deus te trouxe porque tem um propósito para você. Deus tem algo que vai fazer com você e através de você. E os ministérios são 5. A Conceição está aí? Conceição está? Não, mas nunca falta. Hoje, só porque eu chamei, ela não está. A Conceição está na igreja tem acho que uns 11 anos. Desde que fundou a igreja quase, a Conceição chegou. Uma das primeiras, não foi, uma das primeiras leva grande que a gente ganhou. Você não vai ver Conceição aqui em cima. Você não vai ver Conceição pregando. Você não vai ver Conceição tocando no meio do holofote. Mas aonde ela está, ela tem cumprido o chamado dela. Uma líder de célula. Conceição é uma mulher de caráter, uma intercessora dessa igreja. É cada um cumprindo o seu propósito. Então a gente não pode ficar aqui preocupado com aquilo que Deus não me chamou para fazer. Se Deus não te chamou para fazer e botou o outro, deixa o outro. Mas quando a gente olha isso, a gente fica pensando: cadê minha recompensa? Cadê minha recompensa? Ah, não. 10 anos na igreja, nem uma vezinha no microfone, está errado. Eu estava me lembrando hoje, meu marido, eu sou fã dele principal, te amo, meu amor. Um grande apóstolo, um homem de Deus, 13 anos desse ministério, o que Deus tem feito. Eu fico pensando, gente, por causa da vida dele, olha quantas pessoas têm sido impactadas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quem é. E nem aonde está. Talvez você nunca ouviu falar. Não sei nem o nome. Eu sei que um dia ele se converteu numa igreja. Aqui atrás. E tinha uma pessoa pregando. Um anônimo. Uma pessoa que a gente não vai saber quem é.
que talvez eu já esbarrei 20 vezes, eu não faço ideia de quem seja. Que talvez hoje não seja um pastor conhecido em Resende, renomado em Resende, mas no ministério daquele homem, Deus usou para resgatar o pastor Leandro. E é isso que a gente precisa entender. Deus vai usar as pessoas para cumprir o seu propósito. E mesmo que ninguém te reconheça, que ninguém saiba o seu nome, se você cumprir o seu propósito, Deus tem um galardão no céu para você. Deus tem um lugar para você. É assim. Eu estava estudando um pouquinho sobre Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo. Bendito seja a pessoa que foi usada por Deus para que aquele homem se convertesse. Que ministério! Ô Deus, espera aí. Eu tô crente um tempão. Orei, Billy Graham se converteu. O homem ficou famoso no mundo inteiro. Chegou muito depois de mim. Está errado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo é para que Ele cresça e que a gente diminua. Então você precisa entender, existe um propósito. Olha aqui, na Bíblia tem um discípulo de Jesus chamado Bartolomeu. Quem conhece? Uns 4 levantaram a mão. Bartolomeu está lá. Eu só li Bartolomeu na Bíblia, mestre Ezequias me corrija. Eu só li Bartolomeu na Bíblia no dia que Jesus chamou ele. Já procurei tudo, eu não achei mais. Tem uns estudiosos que falam que Natanael, que aparece lá no Evangelho de João, é Bartolomeu. Mas Bartolomeu só li uma vez. Gente, que discípulo apagado. Não tem um negócio que Bartolomeu fez na Bíblia. Eu sei que na Bíblia tem Pedro, Tiago, João e o Barquinho. O Barquinho é mais famoso que Bartolomeu. Tem até música pro Barquinho, gente. Ninguém lembra de Bartolomeu. Mas uma coisa eu sei. Ele ficou até o final. Sabe por quê? A Bíblia fala que só Judas foi substituído. Aonde estão os anônimos que o Senhor pode contar? Aonde estão os anônimos que vão levar o reino de Deus? Talvez Bartolomeu, se tivesse deixado a semente de Satanás entrar no seu coração e falar, peraí, para tudo. Fiquei com Jesus, voltei depois lá no 120, recebi o Espírito Santo. Bartolomeu morreu, a história conta que ele morreu esfolado. Arrancaram a pele dele. E de repente, aparece um tal de Paulo, que eu não sei de onde que saiu, perseguia a gente, já fugi daquele Paulo umas 30 vezes que ele me matar. O cara aparece do nada. Eu andei com Jesus, eu abracei Jesus, eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, vivo, depois ressuscitado. Aparece um tal de Paulo e começa a andar com Jesus. E o cara escreve um punhado de livro na Bíblia. E eu que sofri até, só apareceu meu nome inteiro uma vez. Não é para que eu e você apareçamos, mas é para que o reino do Senhor seja estabelecido. Precisamos entender, querido. Nós temos que abrir o nosso coração e saber que existe um lugar para cada um. Se você se tornar uma pessoa conhecida nessa terra, glória a Deus pela sua vida. Mas o mais importante é que o nome de Jesus seja conhecido através de você. Então não tem problema. Que fulano chegou depois, ele de célula, eu não sou. Descubra o seu propósito. Porque tem gente que vai se converter bem depois. E vai ser pastor de quem está aqui há muitos anos. E não tem problema nenhum nisso. Qual é o problema? Nenhum. Nós temos aquilo que Deus nos chamou para fazer. 2 tipos de trabalhadores da vinha. Aquele que acha que merece
Eu mereço. E aquele que é surpreendido com o favor imerecido. Eu, que acabei de chegar, trabalhei só 1 hora, e o Senhor está me dando o mesmo lugar de alguém que já está há muito tempo. É muita graça, eu não mereço. É esse coração que o Senhor está buscando. É esse coração que nós precisamos colocar diante do Senhor. Deixa eu te contar um segredo. Deus tem surpresas extraordinárias para cada um de nós. As pessoas às vezes abandonam seus propósitos. E no versículo 14, eu fico muito triste quando eu leio que o cara exigiu tanto que o Senhor da vinha falou o seguinte: pega o que é seu talento, seu denário, e vai embora. Nessa vinha não tem lugar para você. Isso deixa o meu coração triste, porque a semente de Satanás é lançar muitas coisas no nosso coração, para que possamos abandonar o nosso propósito. Você lembra quando Jesus chegou em Decápolis, lá em Gadara, e ele foi orar pelo gadareno, os demônios saíram. A Bíblia diz que a cidade expulsou Jesus de lá, falou: pelo amor de Deus, tira esse homem daqui, a gente não quer você. E diz que depois o gadareno veio vestido, todo arrumadinho, com seu juízo perfeito, e falou assim: Senhor Jesus, me deixe com você, eu quero ser seu discípulo. Jesus falou para ele: não posso, o seu lugar é aqui, é você que vai pregar para eles, eu não posso ficar, mas é você que vai fazer. E você sabia que aqui a história conta que aquelas cidades foram impactadas pelo testemunho daquele homem? Eu quero dizer para você que Jesus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê como as pessoas nos veem. Tem gente que se acha muito grande aos seus próprios olhos. Tem gente que se acha muito pequeno. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus conhece o nosso coração. E hoje Ele quer desatar o seu propósito. Você precisa descobrir para que você foi chamado. Pastora, eu fui chamado para batedor de palma. Eu fui chamado para dar glória. Bater palma e dar glória é o mínimo que todo mundo tem que fazer mesmo. Deus chamou você para um propósito. Então, quando você olhar para o seu lado e você ver alguém que está pertinho de você e está se destacando, glorifique a Deus pela vida dessa pessoa. Ah, está roubando meu lugar. Ninguém tem lugar. A gente morre hoje, amanhã Deus levanta o melhor que a gente para fazer aquilo que a gente não fez. Não existe um lugar que é meu por direito. Existe um lugar que o Senhor me chamou para um propósito. Eu quero incentivar você nessa noite a abrir o seu coração. Às vezes as pessoas saem da igreja, sabe por quê? Não me sinto valorizada nessa igreja. Ninguém me valoriza, pastora. Pastora, você não sabe os talentos que eu tenho. Ninguém me deixa fazer nada. Eu queria um lugar de destaque, um lugar de honra. Eu estou muito bravo, porque Jesus igualou todo mundo lá na vinha. Ele falou que quem chegou primeiro e quem chegou por último, está todo mundo igual. E as pessoas abandonam aquilo de mais precioso que o Senhor colocou nas suas mãos, porque menosprezam o que receberam. Mas essa noite, eu quero te chamar. O que Deus tem colocado na sua mão? Pastor, ainda acho que Deus não colocou nada. Colocou sim. Tem algo precioso que o Senhor colocou dentro de você. E eu quero te falar uma coisa. Não se preocupe. Seja nos bastidores ou seja no palco. Cumpra o seu propósito. Quando vocês estão me vendo aqui pregar, linda, maravilhosa, recebendo flores. Tem um monte de gente em casa e está recebendo essa palavra por causa de uma galerinha que está lá em cima, escondida atrás das câmeras. E que ninguém nunca vai saber quem é. Você acha
que essa mensagem chegaria a outras pessoas se não fosse por eles? Tem gente que está cuidando daquilo que você não pode cuidar. Então eu quero desafiar você nessa noite. Assumir o seu papel. O que você está fazendo para o Senhor? Tem um lugar para você. Deus chamou alguém naquela vinha, era o administrador. Não sei quem, mas tinha alguém que era administrador. Mas a vinha não era do administrador, era do Senhor. Não se preocupe. Pare de olhar com os olhos humanos. Deixe com que as pessoas prosperem perto de você. E siga o seu propósito. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você é um trabalhador da vinha. Você é alguém que Deus chamou. Deus não te chamou para você ficar sentadinho aí, ficar enfeitando a cadeira. Antes daqueles trabalhadores estarem trabalhando na vinha, na seara, estava todo mundo igualmente desempregado, estava todo mundo no mesmo barco. E o Senhor foi chamando cada um no seu tempo. O Senhor te chamou nesse tempo. Você tem um propósito. Eu quero desafiar você nessa noite. Se disponha. Disponha o seu coração. Deixe o Senhor te usar. Não importa se você vai aparecer, se você não vai aparecer. Deixe o Senhor fazer de você aquilo que Ele sonhou, realizar o teu propósito. O Senhor precisa da gente. Ele nos dá essa maravilhosa oportunidade. Eu quero convidar você a se lançar hoje diante do Senhor. E falar: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu me achei grande demais. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu rejeitei aquilo que o Senhor